É isso, salve, salve, meus queridos amigos. No ar, o episódio Ground Zero, o episódio zero, aquele zero mesmo do nosso 30 na quinta, esse projeto massa. Todas as quintas-feiras estaremos aqui, eu e os meus dois amigos aqui das pontas, comentando notícias do mundo dos negócios da última semana, dos últimos dias. E aqui comigo, Fred Alecrim, salve, salve, seja bem-vindo ao episódio número zero do nosso 30 na quinta, Fred. Notícias do mundo dos negócios muito da última semana, dos últimos vocês, dias. Muita honra. comigo, Fred Alecrim, salve, salve. O áudio que está saindo é porque eu estou aqui me vendo no YouTube, então já resolvi, então não temos mais retorno. Eu gosto de me ver. Estreia é assim, cara, não tem jeito, faz parte. Mas é muito bacana estar aqui. Eu espero que vocês gostem do que a gente preparou. São três amigos aqui que gostam de negócio e a gente quer atualizar você em 30 minutos com o que, no nosso olhar, é importante, pode inspirar você, seu negócio, e também te manter atualizado sobre o que está acontecendo aí nesse mundo dos negócios. Diretamente de algum lugar do planeta Terra, Caio Camargo, seja bem-vindo. E ó, de São Paulo, por enquanto, né, cara? Não dá para sair do São Paulo por enquanto. Tá todo mundo em lockdown em casa, né? Tentando se resguardar e tal. Salve, salve todo mundo, salve quem tá assistindo a gente. É um prazer estar aqui. E o Mabiorg, 30 na quinta, são os 30 minutos toda semana a gente vai trazer aqui para atualizar vocês e poder comentar um pouco, né? Trazer a notícia que você está recebendo, já que tem tanta informação que você recebe todo dia em casa, certo? A gente vai tentar macerar um pouquinho essa informação e falar o que você vai pegar dessa informação para o seu negócio. Como é que você vai aplicar essas informações que você está recebendo para o seu negócio? Espero que vocês gostem do 30 na quinta. A gente está fazendo esse programa com muito carinho para todos vocês. Então vamos lá, o assunto agora é Amazon. A Amazon.com.br lança programa de entrega recorrente com desconto. Programa Poupe inclui milhares de produtos para higiene pessoal, limpeza, pets, bebês, bebidas e alimentos com 10% de desconto e frete grátis a partir do segundo envio. Fred Alecrim, a Amazon, essa gigante norte-americana, dá um passo mais ousado no mercado brasileiro? Ela já vem, né, Luiz, já vem caminhando aí, dando seus passos, começou conhecendo um pouquinho, como toda empresa tem que fazer, né, entender que o Brasil não é um país para amadores, então foi se atualizando, entendendo e deu mais um passo, né, depois de chegar aí o Amazon Prime, agora com esse programa de entrega, que é bem interessante, porque de uma forma ou de outra, em tempos difíceis, você garantir uma receita recorrente, que é um dos grandes benefícios desse movimento, você sabe que ali, semanalmente, mensalmente, semestralmente, você tem aquela receita baseada naquela entrega que já está programada. Então, isso é bom para a logística, isso é bom também para a programação de caixa. Não que isso seja um problema para a Amazon, mas sempre é bom, independente do tamanho da empresa, né? Meu caro Caio Camargo, me fala, Fred falou sobre receita recorrente. Quando a gente pensa nos números norte-americanos, eles são incríveis, né? A participação da Amazon no mercado americano é cada vez maior e nesta pandemia ela se tornou, além de muito gigante demais, ela se tornou muito necessária para os americanos. Você crê que no curto espaço de tempo vai ser parecido no Brasil? Cara, Luiz, a gente tem mais ou menos aí, estão falando entre 30% e 40% de novos entrantes no e-commerce, dado o momento que a gente está vivendo, dado o contexto que a gente está vivendo, né? Então, assim, não tem melhor momento para você tentar, já que está todo mundo tentando abastecer a casa, né? Aquela compra de subsistência, de reposição, encontrando esses meios, a Amazon está começando a competir agora com as plataformas de delivery, que eram as grandes coqueluches dessa história, os Rappi, os iFoods, né, e tal da vida e tal. Então ela entra, né, num outro mercado de competição, longe dos e-commerce tradicionais, ela começa a disputar com essas plataformas, né, e num momento que o consumidor está ávido por isso, tá? Não é um benefício que vai ser somente para o consumidor, na questão de você ter a compra recorrente, mas pode ser um caminho muito interessante, até mesmo para a indústria, né, cara? Usando a Amazon como porta para com essa conversa direta com o consumidor, uma vez que ela está linkando marcas, produtos com a compra recorrente, né? Então, sei lá, a indústria que faz comida para gato, ela pode vender diretamente pela Amazon, diretamente para o consumidor. Então, isso pode gerar, né? Isso vai acontecer com a Amazon e outras plataformas podem oferecer esse serviço a partir de agora também. Vão começar a pegar carona, isso pode ser um novo modelo que aquece esse mercado, tá?
Então, isso é um canal de entrada interessante para a indústria, por exemplo, e é um momento oportuno. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, vamos ver como acontece essa movimentação. A Amazon ela tem ganhado expressão no e-commerce brasileiro, mas ainda lá é pequena dentro do que ela é em outros países, a referência dela. Só que ela é um gigante que qualquer hora, quando ela quer virar a chave, ela consegue fazer algumas coisas acontecerem, né? Tem até os Alexas da vida, eles estão agora começando a chegar no mercado, né? O voice commerce, como a gente fala, que a compra que é um assunto que a gente vai ver desenvolvendo aí nos próximos 2 anos, bastante e tal. A gente está começando a engatear nisso, mas vamos lá. É uma coisa bem interessante e um começo assim para a gente observar bem o que pode acontecer. Tem bastante vertente possível e interessante acontecendo por conta disso. Ô, Caio, e é bom a gente lembrar, né, que um dos últimos movimentos que a gente recebeu foi exatamente a abertura de centros de distribuições, né, que é exatamente um passo antes desse da chegada de uma logística de entrega. Então, você precisa ter ali alguns pontos. Por exemplo, foi anunciado CDs, Centro de Distribuição no Nordeste, em Recife especificamente, o que faz com que a entrega possa acontecer em até 2 dias, até 48 horas, em alguns casos até no mesmo dia. Muito bem possível. Por exemplo, nos Estados Unidos, aquela questão da última milha aí, bem feita e num tempo rápido. E, ao mesmo tempo, é outra tendência que... Luiz, fecha o microfone, às vezes, quando você não está falando, está saindo ruído para a gente. E uma outra coisa, né, Caio, que é também a questão dos marketplaces para os pequenos e o DTC, que é o Direct to Consumer, o direto para o consumidor, a Amazon servindo aí como um meio, né, para que a indústria chegue diretamente, como você falou, né? Então, tem um só aí, né? Eu só queria adicionar um ponto aqui, Caio, rapidinho. Além de eventuais regulamentações de uma certa insegurança jurídica, que o Brasil é pródigo, eu pergunto, as questões de logísticas também podem ser obstáculos para a Amazon Brasil. Sim, total, é o que o Alecrim falou, elas estão começando a buscar esses canais logísticos, e se você olhar toda a movimentação histórica da Amazon, todos os grandes lançamentos da Amazon, na verdade, é focado em logística. O grande produto, eu venho falando há alguns anos, o grande produto da Amazon é a operação logística dela, né? Porque e-commerce ou marketplace por marketplace, ninguém vai na Amazon, né, comprar por conta do produto ou por conta do preço. Você costuma buscar alguma coisa na Amazon, mesmo hoje no Brasil, por questão da disponibilidade e pela questão da velocidade que ela te entrega. Então você está comprando muito mais um serviço logístico do que a gente está acostumado quando a gente vai na rua, no varejo, comprar produto ou preço, né? Então não se trata da questão do produto ou do preço em si, mas a questão de ter a disponibilidade do produto e no tempo muito ágil de você receber isso em casa. Então, essa cultura logística é muito importante. E a gente está na cultura do agora, né? O consumidor quer receber cada vez menos tempo, o tempo é o agora. Se é para comer o meu almoço, eu quero daqui 15 minutos na minha casa, não quero receber daqui 1 hora. Se é para fazer a compra de supermercado online, eu quero receber ela ainda hoje, não daqui 1 semana, que foi coisas que o mercado da pandemia teve que se adaptar muito rapidamente aí para ter respostas mais interessantes para o consumidor. O consumidor quer uma resposta mais ágil disso e os caras realmente estão muito mais na frente nesse mercado. Beleza, agora mudar esse assunto, porque a gente agora vai conversar sobre a FIEC, que é promover o varejo, os dias de pratos congelados, as unidades dos seus. Seu mic está ruim para gente. Seu mic está ruim para gente, Luiz. Seu microfone está muito O som está saindo um barulho assim, industrializado. E aí a gente não consegue exatamente os propósitos. Não conseguimos ter uma preço da sua voz, cara. Não, tá horrível. Tá escutando, a gente não está escutando o seu som, cara. Não tá esse som. Enquanto ele troca, vamos entrar na pauta aqui, então, Alecrim. Vamos ver você entrar na pauta, enquanto o Luiz providencia um outro fone de ouvido para ele, que não está funcionando. Vamos providenciar. O Luiz, conseguiu entrar com o fone? Estou de volta com o som, tá me ouvindo? Fica assim. Agora sim, cara. Agora, do primeiro programa, senhoras e senhores. Então, a dica é o seguinte: tudo que é Wi-Fi, Bluetooth, cara, às vezes o cabinho funciona melhor, viu, cara? Vai por mim. Ou sem nada. Ó, o assunto agora é
a Viena, tá bom? Que entrou no varejo com linha de pratos congelados. E a novidade, por enquanto, é a exclusividade das unidades do Sam's Club em São Paulo, começando pelo o paulistano, Caio. Claro. Cara, eu acho que como uma marca, né, tradicional, e eles estão, como todo o mercado, de fato buscando um novo caminho, né? E esse caminho do food service, de você entregar a refeição, né, usando a marca para o consumidor, usando o canal, é sempre um caminho interessante. É um caminho que permite uma escala mais interessante para eles, possivelmente, né? E acho que também aquela questão que está muito importante hoje em dia, Luiz, né, de testar. A gente tem que menos planejar e mais testar as coisas. Eles estão começando uma operação ainda pequena, como teste, entendeu? Se isso tiver grande receptividade do consumidor, porque eles estão usando, inclusive, algumas cozinhas, né, para preparar essa refeição no tempo correto, as cozinhas de umas unidades próximas para poder abastecer o supermercadista, né? Então, dando certo esse modelo, ele é escalável, mas também precisa entender se o consumidor vai aceitar a refeição congelada do jeito que está vindo, a qualidade da refeição. Então, ali são grandes laboratórios. Eu acho que isso é muito saudável para as empresas testarem coisas nesse momento. O que a gente aprendeu nessa crise, né, Alecrim, emendando para você, jogando a bola para você, é que há 5 anos de conversa de todo mundo, descobriram que 2 semanas resolve o negócio e coloca de pé hoje. É mais ou menos por aí, né? Você tem uma aceleração muito grande em projetos que já poderiam estar rodando, né, Caio? Então, é uma coisa, eu acho interessante, eu estava lendo um pouquinho sobre essa matéria, e antes de sair, como está a operação, né, desse projeto de linha de pratos congelados, o porquê, o motivador, né, que eu estava dando uma olhada, foi exatamente que um dos maiores riscos na volta dos restaurantes é exatamente um dos modelos que o Viena mais tem em São Paulo, que são os buffets, né? Os self-service, os buffets. Então, com essa ameaça, você volta com o restaurante com à la carte, com todos os cuidados e protocolos higiênicos sanitários necessários, mas o buffet, as pessoas vão ter ainda muito receio. Até rodou um vídeo muito, né, que foi uma experiência feita e como é que era, passando todo aquele processo lá com aquela luz, aquele, né, um material foi passado na mão. Violeta e tudo mais, exato. Isso. Então, a partir daí, já prevendo isso daí e se antecipando, então, Viena foi num caminho que eu acho bem interessante, é um movimento, né, a gente sempre fala que o perigo é ficar parado. Também gosto de como ele fez, que é a gente, né, Caio, que lida muito com startup também, é um MVP, um mínimo produto viável, então você vai lá, faz como se aquilo fosse uma certeza, então você valida, pega um bom parceiro, coloca nas prateleiras desse parceiro e vai testando. Se for validado, isso pode ser escalado aí para o Brasil todo e virar uma nova fonte de receita interessante para o negócio. Isso puxa uma coisa legal, é uma notícia que saiu ontem, tá? O Otávio Café, que é um café bem tradicional aqui em São Paulo, com 2 unidades de negócio, ele está fechando as unidades dele, né? Mas há algum tempo, né, alguns anos atrás, já faz mais de ano essa operação, ele começou a ofertar os cafés, né, em supermercados, etc. Ele começou com essa retomada, com esse formato, se colocando na frente, né? Então, assim, não é a mesma coisa, mas ele tem a opção agora de fechar a loja física, ele vai manter essa operação dos produtos rodando, e quem sabe no futuro reabrir café, né? Mas se ele tivesse só a loja, só com aquela história tal, poderia estar fechando agora e a marca de fato desaparecer. Tem uma frase que eu uso bastante, que eu falo assim, as marcas podem até morrer, mas elas não podem se dar o luxo de envelhecer, né, meu amigo? Ok, meus amigos, o assunto agora é o Pix. A plataforma de pagamentos Pix deve ajudar a baixar custo operacional do varejo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse durante um vídeo gravado e exibido em evento sobre o Pix, que, abre aspas para ele, a possibilidade de consumidores fazerem saques em lojas, que será aberta pelo Pix, vai baixar o custo operacional da negociação no varejo. A informação é da Reuters e diz que Campos Neto afirmou que, abre aspas, essa será uma solução considerando a realidade de muitas cidades, especialmente no interior do Norte e Nordeste, onde há dificuldade para transporte de numerários. Qual é o impacto disso, Fred Alecrim? Isso é talvez seja uma das grandes mudanças que a gente vai ter. É sem precedentes no mundo nesse formato, né? O Banco Central assumindo aí essa plataforma, entregando uma solução que vai fazer muito bem para o pequeno e vai fazer muito bem para as pessoas também, não só essa questão de saque de numerários, mas também o formato de pagamento,
que, inclusive, vai poder se encaixar muito bem nesse momento pós-pandemia, de você fazer pagamentos via QR Codes e poder também receber diretamente o pagamento sem intermediários e ter uma redução também nesse custo da transação. Então, acho que isso vai ser muito interessante. A gente tem aí uma previsão da plataforma começar a funcionar a partir de novembro, então vai ser muito interessante. Quem está nos vendo aí, que é empresário, é muito bom estudar um pouquinho, porque eu acho que se rodar do jeito que estão falando, vai ser muito interessante para todo mundo. Vem para ficar, Caio. Cara, eu não só vem para ficar, né? Já teve a questão que o WhatsApp queria dar uma atropelada em toda nessa história do Pix, e aí o próprio Banco Central segurou um pouco essa conversa, tal, tudo, né? O fato é o quê, né? A gente está falando muito de como é que as pessoas vão usar o dinheiro, né? Existe uma questão importante do Pix, que é o Pix ajuda a transformar também, como é que o dinheiro entra para as pessoas, né? Conforme que você tenha uma moeda digital, para que você possa usar ela de forma digital. E esse é um fato muito importante para que haja uma inclusão social de mais pessoas no digital. A gente está falando de crescer o e-commerce no Brasil, estamos vendo o efeito da pandemia, se discute quanto que a gente vai ter de e-commerce depois da pandemia. Na minha opinião e na opinião de alguns especialistas lá do Grupo Gouveia, onde eu estou, a gente acha que não chega a 10%, né? Vai chegar nos 8%, alguma coisa esse ano, tal, tudo crescendo aí cerca de 40% dentro do que era antes, tá? Então isso aí é de 5 para 8 no talo, nessa conversa assim, tá? Esse ano, tá? Isso deve projetar um crescimento muito maior. O fato é o quê? Tem uma dificuldade de crescimento do digital no país, por conta que a gente tem 40% da população não bancarizada, tá? Então, assim, são pessoas que poderiam ter acesso às plataformas digitais, poderiam fazer pequenas compras digitais, mas elas não têm nem cartão de crédito, não têm conta no banco, né? Então, assim, o dinheiro que é recebido no mercado informal, ele é consumido imediatamente em espécie, né? Naquela gira em espécie. O que nós estamos propondo, que o Brasil está propondo, o Banco Central está propondo com o Pix e tudo mais, e qual a ideia de implantar, é que a gente começa a reduzir o papel, né, de circulação, e começa a ter formatos digitais. Isso é muito salutar, isso é muito interessante, isso é muito inclusivo, porque permite, inclusive, para as empresas, até no futuro, olhando todas as possibilidades, né, ter mais segurança, porque o dinheiro rodando de forma digital é um dinheiro que você tem menos roubo, menos assalto, menos riscos até para os operadores, para o varejista trabalhar com dinheiro no caixa, né? Então você tem operações mais seguras de varejo, né? Tem uma questão de controle do dinheiro melhor também, por blockchain, por outros processos que podem entrar. Então tem uma série de fatores muito positivos com isso, mas o principal fator para fazer isso acontecer é que esses 40% também de população brasileira que hoje não está bancarizada seja incluída de alguma forma nesse processo de pagamento digital, nesse processo de meio digital. Que seja o Pix ou que não seja o Pix, mas que sejam inclusos também no futuro próximo. E a gente continua falando de um assunto que você já puxou aí, uma correlação do próximo assunto com o que a gente acabou de falar, né? Porque Mastercard e Visa tentam viabilizar o projeto de pagamentos via WhatsApp. Mastercard e a Visa protocolaram no Banco Central um modelo de arranjo de transferência para tentar viabilizar o projeto de pagamentos via WhatsApp no país. Eu pergunto, o que nós tivemos foi um freio de arrumação por parte do Banco Central ou foi pressão dos bancos que têm medo do que pode estar por vir com pagamentos via WhatsApp? Quer puxar primeiro, Fred? Começo contigo, Caio, já que você finalizou a passagem. Cara, eu acho que assim, tudo que você não tem um controle, ao mesmo tempo que ele é interessante e tal, assim, eu sempre fui contra um pouco o tal do disruptivo, né? Porque onde você não tem controle, você também tem uma anarquia, onde você tem uma anarquia, você pode ter problema nessa história toda, né? Então, assim, tem que ter novos meios, como o WhatsApp está propondo e tal. A questão do WhatsApp, assim, ele passa por algumas questões muito interessantes, tá? Primeiro, né? Quando você fala que você tem que, para comprar digitalmente com alguma coisa, você precisa baixar um aplicativo, ou montar uma conta digital num banco, montar uma carteira digital em alguma coisa e tal, existe uma barreira. Nós estamos falando, quando a gente fala de transferir dinheiro pelo WhatsApp, num aplicativo que hoje está disponível em 99% dos celulares ativos no país, né? Só tem aquele 1% que ainda tem o celular da cobrinha lá, que não dá para usar o WhatsApp, talvez, né? Então, assim, você já está implantado, não tem a barreira, tá? Então, as pessoas estão muito acostumadas a usar a plataforma, não precisa criar cultura de plataforma. E até o user experience, a maneira que você faz essa troca de moeda, ela é muito simplificada, tá? Então, de fato, você teria uma aderência maior e muito mais rápida, isso podia mudar drasticamente, só que fora do controle do Banco Central. Isso não é interessante,
existem as questões financeiras lá, as minúcias financeiras dessa história, mas as operadoras estão interessadas, até de olho nesse mercado que eu falei para vocês, que está fora, né, que a gente falou aqui, que está fora desse mercado hoje, é um mercado que não está na Visa, um mercado que não está na Mastercard, um mercado que não está no dinheiro digital, né? Como é que se traz esse pessoal? Nós estamos falando de 40% da população economicamente ativa brasileira, é um volume grande, tá? E é importante falar que sempre quando a gente fala desse pessoal, diferente quando a gente viu lá atrás falando de Samsung Pay, Apple Pay, modelos de negócio assim elitizados, ou que a gente falava de dinheiros grandes, volumes grandes, comprar uma televisão via Apple Pay, comprar um carro via meio digital, tal. O que a gente está falando agora é de dinheiro pequeno de circulação, né? E eu brincava, 2 anos atrás, eu falo um negócio que é a minha teoria da paçoquinha, Luiz, né? A teoria da paçoquinha é o seguinte, ó. Falava, se eu conseguir algum dia, em qualquer banca de jornal, e comprar uma paçoquinha com o meio digital, esse cara vai ser o cara que vai dominar esse contexto, que entendeu esse jogo, entendeu? Porque a gente está falando, nas periferias, nas cidades menores, de trocas de dinheiros pequenos, entendeu? Gente que troca R$5, vai cortar um cabelo barato, vai comprar uma coisa, um leite na vendinha, né? O cara não consegue pagar no meio digital hoje uma barrinha de R$2 lá que ele vai comprar num mercadinho lá para matar a fome, né? Então, não é disso que se trata. Então entrando com esse contexto WhatsApp, pode ser que facilite essas questões, as empresas estão de olho nesse mercado, tá? E estão de olho onde elas podem crescer, né, como negócio. Então, acho que todo esforço é interessante ali, mas tem esses alinhamentos com o Banco Central e com o Brasil, com o Pix, principalmente, para entender como é que funciona melhor isso, ou como pode funcionar melhor isso no geral. Fred Alecrim. E tem o lado do modelo mental também, né, Caio? Tanto é que a aderência veio muito rápido pelo Nubank, por exemplo, que é um outro, né, formato. Então, o Nubank abraçou, enquanto que tanto de um lado, né, que você está falando aí do controle do Banco Central, quanto do outro, né, Master, Visa, que são tem aquele modelo mais tradicional de negócio, né? Primeiro eles precisam, peraí, né? Como é que eu participo e tal, enquanto você tem do outro lado, tanto é que quando foi lançado, no início foi comunicado que só o Nubank ia ter a atenção, porque tinha entrado. Então, eu acho que também tem essa questão da agilidade, da inovação e do modelo mental do negócio também. Uma outra coisa que é importante, né? A gente está falando no meio de uma terrível pandemia. Eu me lembro que nos Estados Unidos já tem um movimento do cashless, já faz um tempinho. Tem, inclusive, vários negócios que passaram a não aceitar dinheiro. Esse tipo de operação ela é muito boa para um país como o nosso, no ponto de vista de segurança. Por exemplo, você não precisa andar com dinheiro. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão de ter um cuidado para ser inclusiva, né? De você preparar a turma, porque você falou de desbancarizado. Se a gente fala nos Estados Unidos, por exemplo, a gente estava lá em janeiro, né, Caio, e ao visitar a Amazon Go, que é um modelo de negócio totalmente automatizado, automação 100%, mas nos Estados Unidos, em alguns estados, principalmente Califórnia, New Jersey e Nova York entrou também, houve um processo na justiça para que eles tenham pelo menos um ser humano lá e eles aceitem dinheiro, porque senão isso é discriminação para uma população não bancarizada. Então, nós estamos falando de um país de primeiro mundo, né? Então, acho que é 6% não bancarizado lá, tá? Então, imagina, e há uma preocupação, tanto que alguns estados, o próprio estado entrou na justiça, dizendo, olha, vai ter que aceitar dinheiro. Então, uma das lojas que eu visitei, que eu até gravei o vídeo, que fica embaixo ali do Rockefeller Center, aquela loja tem um cara lá. Então, você mas, mas a loja não é autônoma? Não, mas ele está lá porque é obrigado a estar, e ele está lá porque se alguém quiser entrar sem o aplicativo, sem a leitura do QR Code, tem que ser dado acesso. Se ele quiser pagar com dinheiro, tem que ser dado a possibilidade de ele pagar com dinheiro. Então, você imagina aqui, né, um negócio desse. Então, a gente lembrar para quem está vendo a gente que não é uma questão de você substituir 100%, porque senão você algo que é para ser inclusivo passa a ser excludente, né? E aí a gente é um problema que a gente tem muito aqui no nosso país, infelizmente. Exatamente. Bom, esse é o 30 na Quinta, 30 minutos de análise de notícias dos últimos dias.
pelos meus amigos Caio Camargo e Fred Alecrim. A gente agora vai para a nossa última notícia do dia e, se tiver algum tempo, para alguns outros assuntos, mas vamos falar de Starbucks, que é um dos assuntos preferidos do meu amigo Fred Alecrim. A Starbucks vai se tornar a primeira cadeia nacional de restaurantes. Eu gosto do produto, tá? Café é comigo mesmo. Eu sou um Starbucks lover. Mas a Starbucks nos Estados Unidos vai ser a primeira cadeia nacional de restaurantes daquele país a exigir dos seus clientes que estejam com a sua máscara. O que vocês acham disso? Esta exigência começa a valer no dia 15 de julho. Eu acho... Pode começar, acho que é você que puxa essa primeira aí. Não, eu acho super interessante. No segmento de restaurante, é a primeira cadeia dos Estados Unidos. As lojas da Apple e do supermercado Target, né, segundo a notícia, já também tem esse protocolo. Me lembro que teve um problema, né, acho que faz uns 20 dias, com um funcionário do Starbucks que se negou a atender um cliente porque ele estava sem máscara. O cliente foi muito desrespeitoso com esse funcionário, postou nas redes sociais, e aí toda a comunidade foi a favor, como tem que ser, do funcionário, e a pessoa acabou apagando a postagem das redes sociais, ficou para o cliente, e eu acho que talvez isso aí até tenha esse apoio, tenha motivado o Starbucks a tomar essa decisão, que é para o bem do cliente, que é para o bem da sua equipe, e que eu acho que faz todo sentido, principalmente agora que a gente tem comprovações da OMS, que o Covid ele também pode ser transmitido pelo ar, né? Então, uma das formas de você diminuir essa possibilidade do contágio é utilizando máscaras. Então, eu acho que é muito bom e tem que ter muito cuidado, claro, com relação a todo esse procedimento de bioprevenção. Ô, Caio, isso não pode criar uma antipatia do cliente, do fã da marca? Pode, cara, até pode, né? Mas vamos lá, né, cara? Vamos colocar no nosso contexto do Brasil, né? Pelo menos o que eu tenho visto quando eu vou ao supermercado, eu vou nos mercados que estão abertos, e até na questão científica de você ter curiosidade de entender como é que está esse movimento de reabertura e tudo mais. Nisso, o brasileiro tem sido exemplar, cara. Por incrível que pareça, por mais crítica que haja, o brasileiro, tá? O brasileiro tem sido exemplar. Você vai no supermercado, estão todos usando máscara. Os supermercados estão exigindo isso, as pessoas entendem que tem que ser dessa maneira. Existem problemas, né? Teve um negócio dos bares do Rio, pessoas sem máscara e protocolo de entrada e saída e tal. Não vamos entrar no detalhe dessa questão, né? Mas o fato é o seguinte, né? Quando você vê alguns outros países, de fato, as pessoas na reabertura, elas estão um pouco menos cuidadosas do que a gente tem sido aqui no Brasil nessa reabertura. E isso tem sido muito positivo para o Brasil, embora os números que a gente tenha apresentado, tá? Conversando com uma amiga minha do Reino Unido, de Londres, né, ela falou que lá realmente a pessoa no supermercado está de qualquer jeito, indo como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. A reabertura é quase uma vida normal que segue no outro dia. E isso, para a gente que está vivendo o nosso contexto, na nossa realidade, e o que a gente está vivendo, para a gente está... Né, não, peraí, eu tenho que ir para a rua, eu vou de máscara. Se eu vou num lugar que tem pessoas, eu quero usar máscara para me proteger os demais. Essa consciência parece que lá fora não está tão forte quanto a gente tem aqui no Brasil, por incrível que pareça. Isso é muito positivo para a gente. Por exemplo, se for feito isso aqui no Brasil, eu não vejo problema, eu não acho que o consumidor vai ter algum problema. Eu trabalho na Avenida Paulista, em cima de um shopping embaixo, em cima de um shopping, tem um shopping embaixo, né? Tal. Você vê o pessoal seguindo tranquilamente todos os protocolos que são necessários, você não vê consumidor brigando, berrando na porta tal. As pessoas aqui no Brasil entenderam que elas precisam ter. Assim, nós vamos retomar a vida normal dentro do possível, nós vamos começar a abrir as coisas e tentar retomar alguma normalidade, mas todo mundo tomando o cuidado necessário, né? Do distanciamento, da máscara, da luva. A nossa grande dificuldade, falando de novo da parcela aqui não assistida, né? Como é que você pega lá na periferia o pai de família que está desempregado, era informal, recebendo R$600 e fala assim, você tem que comprar para 6 pessoas da tua família aqui 5 máscaras para cada um, que custa R$10 cada. Um minuto, já que você falou que o brasileiro está respeitando as máscaras, né? Isso é fato? Vamos isso aí. Mas é isso aí. Esse foi o nosso primeiro episódio do 30 na Quinta. Fred Alecrim, Caio Camargo, muito obrigado. Na próxima quinta-feira a gente vai estar de volta aqui. E aproveitando para agradecer a tua audiência, a tua importante audiência. E não esquece de compartilhar nosso programa, né, de sempre dar o like aqui e deixar o teu comentário. Fred, valeu. Caio, valeu. Valeu, Luiz. Até mais, gente. Até quinta. 30 na quinta. 30 na quinta, valeu.
Tamo junto. Então esse foi o nosso episódio número 0 do 30 na Quinta. Na próxima quinta estaremos de volta contando com a tua audiência. Até mais. Tchau.